Bom dia, alunos. Aqui é a professora Marília e hoje eu vou falar sobre multiplicação com decimais. Lembrando que a multiplicação, agora nós vamos apresentar ela com um pontinho, sinal de vezes, não mais aquele xizinho, certo? Vamos revisar qual é o jogo de sinais lá que a gente viu em números inteiros. Sinais iguais tomados em 2 dá positivo, sinais diferentes dá negativo. Sendo assim, mais vezes mais, mais, menos vezes menos, mais. Cuidado que vocês estão errando muito no menos vezes menos. Ele dá positivo, são iguais. Os dois são iguais, dá positivo. Mais vezes menos, menos, menos vezes mais, menos. São diferentes, um é positivo, o outro é negativo, então vai dar menos. E a gente vai usar isso na multiplicação de decimais. Essa é a parte que é a novidade, é o jogo de sinal. O resto é revisão, mas vou revisar passo a passo, explicando como que faz. Vamos lá, exemplo A. Ó, tem parênteses, tem pontinho? É vezes, tem um pontinho, é sinal de vezes, eu vou multiplicar. Então, eu vou fazer, ó, mais vezes mais, mais. E vou calcular quanto que é 2,3 vezes 1,6. Então, vou montar a continha aqui, ó. 2,3, 2 inteiros e 3 décimos, vezes 1 inteiro e 6 décimos. Vamos lá? Vou pegar outra cor aqui. Vou deixar essa mesmo. 6 vezes 3, 18. Deixa o 8, sobe 1. Finge que não tem a vírgula, gente. Eu tô fazendo a operação como se fosse de números naturais. O 6 eu vou multiplicar o 3 e o 6 eu vou multiplicar o 2. 6 vezes 2, 12. Mais 1 que eu subi, 13. Terminei o 6. Multipliquei por todos os algarismos do número de cima, do primeiro fator. Agora, o 1, eu vou multiplicar por todos os algarismos aqui. Lembrando que eu vou ter que deixar um espacinho. Teve muito erro na tarefa de conjunto, da revisão de multiplicação do conjunto natural, que vocês esquecem de dar esse espacinho, ó. 1 vezes 3, 3. Ó, fiz 1 vezes 3, agora 1 vezes 2, 2. Deixou um espacinho aqui. Se tivesse mais um algarismo aqui, eu ia deixar outro espaço. Agora eu somo. É isso que eu falo, tem que revisar, tem que estar bom em conta, porque vai só aumentando a dificuldade. Vou somar. Desce o 8, porque não tem nada aqui embaixo. Ah, professora, eu gosto de aumentar um zero. Pode aumentar, não tem problema nenhum. 3 mais 3, 6. 1 mais 2, 3. E agora, como que nós vamos fazer para colocar a vírgula? Lembram disso? Como que a gente faz para colocar a vírgula? Aqui, ó, é 2 inteiros e 3 décimos. Quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Apenas uma casa, não é? Um algarismo depois da vírgula. No 1 inteiro e 6 décimos, quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma casa, correto? Aqui tem uma casa depois da vírgula e aqui tem uma casa depois da vírgula. A resposta vai ter a soma dessa quantidade de casas. Eu não tô aqui para explicar o porquê disso, não. Isso vocês viram lá no ano anterior. O porquê. 1 mais 1, 2. Então, a resposta tem que ter 2 casas depois da vírgula. Lembrando que a vírgula está sempre atrás do último algarismo. Nós vamos andar para a esquerda 2 casas. Aqui uma, aqui 2. Então, ficou 3 inteiros e 68 centésimos. Qual é a resposta aqui? 3 inteiros e 68 centésimos, ok? Entenderam? Tudo bem? Vamos para a letra B. Ai, professor, isso é difícil demais. Não é difícil. Ah, mas eu não sou bom em multiplicação. Então, vamos ficar bom. Pega a tabuada, vamos fazer vários, que aí a gente fica bom. Matemática só se aprende praticando. Vamos para a letra B. Menos 2 inteiros e 3 décimos, vezes, ó o pontinho, mais 1 inteiro e 6 décimos. Eu repeti os números, tá vendo? Então, eu não vou montar essa continha de novo. Quanto que dá isso? Ó, jogo de sinal. Menos vezes mais,
menos, sinais diferentes dá resultado negativo. 2 inteiros e 3 décimos vezes 1 inteiro e 6 décimos, a gente viu que dá 3 inteiros e 68 centésimos, ok? Letra C. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês a letra C. Está aparecendo. Ó, mais 2 vezes menos 74 centésimos. Jogo de sinal. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 74 centésimos. Vou fazer a continha aqui do lado. Na tarefa tem que ter essa continha do lado. Eu não aceito sem as contas, tá bom? Eu sei que a calculadora de vocês funciona muito bem, mas eu quero que vocês aprendam a calcular. Então, vou fazer 2 vezes 74 centésimos. Faz a conta como se não existisse vírgula. Como se fosse números naturais. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 7, 14. Deixa o 4, sobe 1. 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. Quantas casas que vai ter a resposta? Aqui eu tenho quantas casas depois da vírgula? 1, 2. 2 casas. E o 2, que é um número inteiro, tem quantas casas? Nenhuma. Que número que representa nenhum? 0. Então, eu tenho 0 casa. Ok? Quantas casas que vai ter a resposta? Lembrando que eu não estou explicando o porquê, só o modo de fazer. 2 mais 0, 2. Então, a resposta tem que ter 2 casas. Começa aqui, eu ando para a esquerda, 2, ó. 1, 2. Então, deu menos 1 inteiro e 48 centésimos. Vamos lá, letra D. Menos 1 inteiro e 8 décimos vezes 74 centésimos. Aqui não tem sinal, gente. Todo número que não tem sinal, exceto o zero, é positivo. Então, a gente vai fazer menos vezes mais, menos. Sinais diferentes na multiplicação dá menos. E vou fazer 1 inteiro e 8 décimos vezes 74 centésimos. Monta a conta. E faz como se não tivesse vírgula. Faz igual multiplicação de números naturais. 8 vezes 4, 32. Deixo 2, sobe 3. 8 vezes 7, 56, mais 3, 59, deixo 9, sobe 5. 8 vezes 0, 0, mais 5, 5. Agora, 1 vezes todos os de cima. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. Terminou. Agora, soma. Lembrando que eu deixei esse espacinho, precisa, tá? Desce o 2, 9 mais 4, 13, sobe 1, 1 mais 5, 6, 6 mais 7, 13, deixa o 3, sobe 1, 1 mais 0, 1. Agora, a gente vai colocar a vírgula. Vamos lá, né? Contar quantas casas tem depois da vírgula. Aqui tem 1, 2. 2 algarismos após a vírgula. 2 casas após a vírgula. E aqui tem uma casa após a vírgula. Então, a resposta vai ter quantas casas depois da vírgula? 2 mais 1, 3 casas. Começa a contar aqui. 1, andei 1, 2, 3. Ó, ficou 1, 2, 3 algarismos após a vírgula. Então, qual que é a resposta? Menos 1 inteiro, 332 milésimos. Letra E. 0 vezes menos 1 inteiro e 125 milésimos. Quanto que dá? Gente, 0 vezes qualquer número é 0. 1 vezes menos 1 inteiro e 125 milésimos. Quanto que vai ficar? Poderia fazer, aqui não tem sinal, é mais vezes menos, menos, e 1 vezes 1 inteiro e 125 milésimos. Mas pode responder também direto. Por quê?
O 1 é o elemento neutro da multiplicação. E se quiser fazer o jogo de sinal, também não tem problema nenhum. Vai dar o mesmo resultado. Então, ficou menos 1 inteiro e 125 milésimos. Agora, uma dica. Na multiplicação por 10, 100, 1000, 10.000, nesse tipo de multiplicação de base 10, é muito simples. Eu tenho 1 inteiro, 235 centésimos vezes 10. Basta eu andar a vírgula para a direita. Na multiplicação, a gente anda para direita, porque o número tem que aumentar. Se eu estou multiplicando por 10, eu estou aumentando. Então, eu vou andar a vírgula para a direita o número de casas pelo número de zeros. Por exemplo, o 10. Ele tem um zero, então eu vou andar a vírgula uma casa para a direita. Vai ficar 12,35. 12 inteiros e 35 centésimos. A vírgula estava aqui, eu andei uma casa, ok? Porque eu estou multiplicando por 10 e 10 tem um zero. Veja, aumentou. Se eu tivesse andado para a esquerda, aí eu estaria dividindo, ia estar diminuindo. De 1 inteiro, 235 milésimos, virou 12 inteiros e 35 centésimos. Aumentou o número. Então, aqui, eu estou multiplicando este número por 100. Então, eu tenho 2 zeros, eu vou ter que andar quantas casas? 2 casas. Depois do 2, uma, depois do 3, 2. Então, ficou 123 inteiros e 5 décimos. O último, letra C. Vezes 1000. 1 inteiro, 235 milésimos vezes 1000. Quantas casas que eu vou andar? 3. 1, 2, 3. Então, ficou 1.235 inteiros. A vírgula aqui, ó, não precisa colocar. Ah, professora, se eu colocar, o que eu tenho que fazer? Se você colocar, tem que acrescentar um zero. Pelo menos um. Ou escreve sem vírgula. Ficou um número inteiro. E é isso. Bons estudos a todos.